Enquanto estamos nessa realidade, tudo nos chega através de interpretação. Essa realidade é uma interpretação. Então, dentro dessa interpretação, a gente tenta pegar fragmentos de ideia. São fragmentos de ideia apenas de um processo de interpretação. Certo? A gente vai passar um outro teste agora bem interessante. Alguém tem alguma dúvida? Tudo tranquilo? Ninguém está dormindo? Tá bom? Então vamos lá. Então, vamos fazer o seguinte. Não é para hipnotizar ninguém. Todo mundo está vendo uma bolinha girando? Agora, olhem para o centro. Para essa ponta preta. Opa, a bola está virando verde? Quem está vendo a bola virando verde? Não sou eu, não estou fazendo nada. Hein? Verde? Não. Aí desculpa, mas... Aí você... Acho que o almoço... O que vocês comeram? Não é a propósito, não é... Não, a proposta não era essa. Eu acho que eu estou conduzindo mal a coisa aqui. Todo mundo está vendo, olhando para o centro, uma bola verde? Impressionante. Quando a gente olha para o centro, ela fica verde. Quando a gente tira o olho do centro, ela desaparece. Nossa, que mistério. Ilusão de ótica causado sempre pela polaridade inversa da cor que está presente. A polaridade inversa desse violeta, rosa misturado aí, é o verde. O nosso cérebro, mais uma vez, habilmente, nos engana, dando movimento e cor, para completar algo que ele acha real. Por quê? Está na noosfera, fragmentos da realidade, e a gente vai tentar habilmente, opa, isso aqui é uma bola girando, e a gente interpreta como tal. Assim como a bailarina lá atrás é interpretada apenas pelo movimento da nossa consciência. Alguém não está vendo a bola verde? Todo mundo viu? Opa, então o negócio está bom. Então reparem, um outro teste interessante, mas eu vou explicar como é que tem que ser feito. Mas todo mundo está bem sentado. Ó, não precisa exagerar no movimento, tá? Pode ser tranquilo, suave. Todo mundo vai olhar agora para o centro desse ponto, dessas duas rodas estáticas e paradas, e você vai fazer assim. Você vai se mover. Você vai se mover olhando para o centro. O que está acontecendo? As rodas estão se movendo. Mas quem está se movendo são as rodas ou são vocês? São vocês. Exatamente assim como a nossa consciência. Quem se move é a consciência e não nós. Nós temos a falsa sensação de movimento. A roda está parada. Só não vai ficar tonto, viu? Todo mundo viu as rodas mexendo? Isso é movimento consciencial. Quem se move é a sua consciência. Nesse caso, é um exemplo para ilustrar como isso funciona, colocando vocês como a consciência e aqui como a sua realidade corporal, onde a gente pensa que se move, que se mexe, mas no fundo, assim como o movimento que vocês fizeram, a sua consciência está se movendo, dando a falsa sensação de movimento. Agora vocês entendem aquele vídeo lá atrás do Neil, quando pega na colher e o menino diz: não entorte a colher, é impossível, tente mover isso sem sair do lugar. Você vai ficar aí 3 semanas, 3 meses, pode fazer a força que você quiser, medite, se concentre, veja se a roda se move. É impossível. Você é que tem que se dobrar. A sua consciência é que tem que se mover para alterar a realidade. Então não adianta querer alterar a realidade com palavras. Não adianta querer alterar a realidade com coisas materiais. Altere a realidade com o seu ser, com a sua intenção depositada no processo de criação. Com isso a gente pode fazer, por exemplo, um relógio parar de funcionar? Pode, entre outras coisas mais. Porque o relógio, agora que a gente já sabe o que é superposição, ele existe em 2 estados, parado e em movimento. Você é que escolhe ele andando, dependendo do seu estado consciencial. Então reparem,
A bolinha verde está enlouquecida. Está enlouquecida. Ah, ela fica. Não. Ah, é bolinha. Oi. Alguém não viu se mexer? Tá, ok. Se você focar nesse ponto, olha, só de chegar aqui perto, ela já deu um nó que eu quase que pensei que estava botando a mão em outro canto. Se você olhar para esse ponto e você simplesmente fixar no ponto e olhar fixamente para o ponto, você vai ver que as esferas vão fazer assim. Então é que você não consegue ver, a questão é a tensão focal. Exatamente, a sua extensão focal. Se eu olhar para lá, quando eu fui apontar, eu estou apontando só o fato de eu me movimentar, ela está dando várias voltas. Justamente por isso. Alguém não conseguiu ver mais? Conseguiram ver? As bolinhas o roxo que some também. Não, para já não existe o roxo. Eles somem todos, né? O que existe aqui são essas bolas estáticas, onde uma delas não existe. É sem bola. Elas todas somem quando você Isso. coloca. Dá um movimento que te dá a sensação de movimento. Ou seja, as bolas desaparecem em sincronismo, dando a sensação de movimento. Como a cor oposta a essa é o verde, quando você olha para o centro você vê a bola verde. Quando você tira o olho e vai querer catar a bola, ela sumiu. Assim como a bailarina. Ivan, não ocorre exatamente isso comigo, não. O que eu ocorre? olho para o centro, aparece a bola verde coisando, e num outro plano, tá todas elas paradas. As Todas elas paradas, exatamente. É assim? Isso, todas elas paradas. Pensei que não fosse que elas sumiam. Só a verde que se move. Não, as roxas desaparecem. Isso, mas aí depende também do seu ponto focal. Alguém tem mais alguma experiência que viu aqui interessante? Daqui, não do além? Eu vejo também que forma um círculo verde. Um círculo verde. Por que o círculo verde? Porque a bola às vezes pode se movimentar tão rápido que ela cria um rastro, criando um círculo verde. Ok? Mais alguma pergunta sobre esse tema? Esse exercício aqui da direita, o cinzento, né? Você associou a sendo como um menino. Eu não via de maneira nenhuma mexer, mas eu não tinha visto o ponto nem. Pronto, isso. Quando eu olhei para o ponto, eu vi uma roda rodando para cada lado. Exatamente. Isso não tem a ver com aquilo do menininho mexer a colher e no Sermão do Monte, quando vem de 2 peixes e de um pão. Exatamente. Não é o iluminado ou o mestre que movimenta a consciência das pessoas para uma outra dimensão onde as coisas acontecem, e a gente se movimentando, a gente faz o esforço para poder mudar de dimensão. Isso, exatamente. Mas aí é uma coisa bem profunda, eu já vou chegar lá. Aí a gente já dá um nó muito grande. Mas é isso aí. No fundo, que há um movimento da consciência. Eu quis dizer que o menino fez no filme Isso. do cinema, o mesmo que o Mestre Jesus fez com a humanidade que estava no alto da montanha. Exatamente. Ele, como era poderoso, o menino como é poderoso, o mestre como é poderoso, movimentou a consciência das pessoas onde as coisas acontecem. Exatamente. Por que ele conseguiu movimentar? Porque a consciência está atrelada toda à mesma onda portadora. A partir do momento que ele consiga movimentar a crença da massa, todo mundo vê. Tá? Outro exemplo interessante para movimento de consciência é o seguinte. Inclusive, quem gostar desse tema daí, quem for das artes e achar interessante, depois passo os links para vocês treinarem. O que se passa é o seguinte. Eu não trouxe o papel impresso, porque às vezes seria difícil ficar mostrando aqui para vocês, então eu peguei um vídeo disso. Mas, o que se passa dentro desse novo conceito agora que eu vou mostrar, para ilustrar o movimento da consciência é: imaginem uma folha transparente, tá? Sabe aqueles slides que a gente usa, transparente, para colocar às vezes em retroprojetor? Transparente, onde eu coloco faixas pretas desenhadas nele, tá? Pequenininhas, ok? Em toda a folha, faixas pretas. Tá? Onde eu vou pegar uma imagem qualquer. Por exemplo, eu desenhei um boneco. É um boneco, tá? Esse boneco, ele está parado, estático. Mas eu, através de um artifício de software, de programa, eu vou colocar esse boneco em movimento.
Esse movimento desse boneco seria ele andando daqui para cá, por exemplo. Tá? Com todos os passos que vocês possam imaginar do boneco, se mexendo, alterando braços e pernas. Ok? Boneco, computador, impressão, só isso. O que eu vou fazer é, através de recurso de software, eu vou pegar esse movimento, que seriam imagens separadas do boneco, e vou juntar tudo numa imagem só, criando aquilo que a gente já conhece de superposição. Ou seja, uma única imagem que contém todos os movimentos que o boneco pode fazer. Certo? Só que, para eu conseguir enxergar o movimento desse objeto, eu vou pegar nessa película branca e vou simplesmente passar por cima. A partir do momento que eu passe por cima, eu vou ver a ilusão de ótica do boneco se movendo. Aí, esse conceito tem que ser introduzido para vocês, para que a gente depois vai ver como é que a nossa realidade, a nossa onda consciencial, permeia um meio, assim como esse. Quando ela permeia, só o fato dela permear, passar, dependendo do ângulo, ela cria falsa sensação de movimento. Assim como naquele exemplo. Ok? Tudo está parado, o que se move é a consciência. Então vamos ver esse exemplo. Reparem a película que eu falei e olhem o efeito por trás do que dá. Gente, fantástico, né? Isso é um exemplo para a gente poder trazer para a nossa realidade do que seria esse movimento da nossa consciência, tá? Porque agora eu vou abordar esse tema justamente como é que a nossa consciência molda essa realidade e nos dá a impressão que tudo está em movimento. Existe um sistema que você tem uma paisagem, por exemplo, e que um negocinho que você movimenta assim, aí o que está na paisagem ele se movimenta também. É o mesmo esquema que faz isso? Não sei. Sabe, como se fosse uma coisa feita de papel, um cartãozinho. Ah, sei. Mas isso é holográfico? É. Sim. Eu vou falar sobre isso. E isso daí é um exemplo interessante, ainda bem que tocou nisso. Todo mundo sabe aqueles quadradinhos, às vezes, de livrinho de criança, às vezes. Como? Isso, tipo tazo, sabe? Que às vezes a gente molda, inclusive aqui no Avalon tem uns quadros fabulosos sobre isso, na parede, que você vai passando, ele vai olhando para você, você diz, nossa, o que está acontecendo aqui? É uma projeção holográfica, eu vou mostrar. Então vocês viram esse exemplo é o seguinte, é para demonstrar como aquele objeto parado, vocês viram que a partir do momento que tenha esse objeto aqui primeiro parado, olha, reparem, isso que está aqui é a superposição das possibilidades do movimento. Ou seja, esse aqui é o seu campo potencial. O que significa isso? É todas as possibilidades